Vamos à palavra do Senhor? Eu tenho um texto que eu quero trabalhar com os corações dos irmãos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 1 ao 3. Ter fome e sede de justiça é um princípio que todo filho de Deus tem que ter dentro de si. Acharam Mateus, capítulo de número 8, versículos de número 1 ao 3? Quero ler essa passagem e em seguida vamos orar e vamos refletir sobre ela. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença em oração, pedindo, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração e tenha misericórdia das nossas vidas nessa noite. Ó querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem dito aos nossos corações e às nossas mentes, e por aquilo que o Senhor fará nessa noite. Que o Teu Santo Espírito seja bem-vindo entre nós, e que Ele repouse sobre todos nós, sobre a minha vida, que estarei compartilhando a Tua palavra, que não sejam as minhas palavras, mas a Tua palavra e o Teu ministrar ao coração do Teu povo. E sobre o Teu povo, que é o Teu rebanho, que possamos juntos nos alegrar pelo compartilhar da Tua palavra. Que de mim que fala, do Teu povo que ouve, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, ministrando, curando, livrando, fazendo, ó Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer muito bem, que é tocando nas nossas almas, tocando nos nossos espíritos, nas nossas mentes e transformando-nos, para que possamos crescer na fé, para que possamos desenvolver a nossa salvação, para que possamos crescer na semelhança da estatura do varão perfeito, que foi e que é Jesus Cristo, o Senhor. Ó Deus, abençoa-nos e derrama do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Jesus tinha acabado de fazer o grande sermão, o sermão da montanha. Alguém já disse que, estudando o sermão do monte e considerando o sermão do monte de todo o nosso coração, nós cumpriríamos toda a Bíblia. E é verdade. O sermão do monte é uma síntese de todas as Escrituras. Ela é uma síntese. Jesus, então, tinha acabado de dar esse sermão tão lindo que foi registrado por Mateus e por Lucas. E ele acabou de descer o monte e tinha um ali que possivelmente não participou desse sermão. Por quê, pastor? Porque ele não podia. Por quê? Porque ele era um leproso. E o leproso, ele era, nas Escrituras, considerado no Velho Testamento um ser impuro, que ele não podia nem ser tocado, e ele não podia nem mesmo frequentar a vida civil e religiosa como os demais. O leproso, ele ia ao templo apenas para passar pelo diagnóstico do sacerdote. Se o sacerdote atestasse que ele estava com lepra,
a partir de então ele nem isso mais podia, nem ir mais para a casa de Deus adorar a Deus. Assim, o leproso, ele era expulso da sua casa, expulso da sua família. As coisas de um leproso, tudo que ele tinha, roupa, objetos, eram queimadas, porque nos dias bíblicos a lepra ela era contagiosa. Hoje nós temos nossos centros de hanseníase e ela não é mais contagiosa, mas nos dias bíblicos a lepra ela era uma doença incurável. E ela era vista também como uma maldição. E ela gerava na pessoa uma dor física e também uma dor social. E onde ela vivia? Agora então ela vivia em um lugar, à margem da sociedade, onde elas se uniam com outros leprosos, e lá eles se subsistiam agora na dependência de alguma ajuda da sociedade ou dos religiosos, no caso aqui do povo de Deus, dos sacerdotes e dos levitas. Se um leproso entrasse na cidade, ele tinha que gritar: leproso, leproso entrando. E geralmente as suas roupas já eram roupas bem características de um leproso, e eles tinham também alguns objetos que eles balançavam como sinos para mostrar: é um leproso entrando. Por exemplo, eles tinham que comer. Por isso que eles ficavam à margem e as pessoas levavam as comidas a um lugar e deixavam as comidas, e aí eles iam lá e pegavam as comidas. Depois assistam aquele filme Ben-Hur, o clássico de Charlton Heston, magnífico. Vocês vão ver ali um exemplo do que era a vida dos leprosos nos dias bíblicos. Para quem nunca foi num centro de hanseníase, eu aconselho, vá. É uma das visitas mais inspiradoras e desafiantes que você terá na sua vida, principalmente os jovens e adolescentes. Vá. Lá vocês vão ver pessoas que não têm dedos, não têm membros, literalmente braços, alguns mãos, porque a lepra ela vai marcando o corpo e ela vai gerando doenças que a pessoa vai perdendo, algumas sem narizes, sem orelhas, e algumas estão assim em estados quase de óbito, porque a lepra já tomou conta de todo o corpo dele. Aí você diz: mas pastor, o que eu vou fazer lá? Você vai lá orar por essas pessoas, fazer uma visita, porque como muitas vezes foi identificado nessas pessoas essa doença, e querendo ou não, mesmo hoje ela não sendo contagiosa, porque hoje ela já não é mais uma doença contagiosa, fique bem claro disso, irmãos. Então, essas pessoas, elas acabam tendo uma vida diferente da nossa, porque elas se sentem fragilizadas de virem na cidade e de repente irem comprar um quilo de carne no açougue sem orelha, sem nariz. É constrangedor para elas. Então, elas têm as cidades hanseníases, espalhadas nas nossas cidades. Geralmente tem, no nosso estado, tem alguns centros de hanseníase. São cidades, casas, hospitais, igrejas. Vá ver. Mas imagine agora, se hoje já é uma visita que nos choca um pouco, imagine nos dias bíblicos. E se o leproso ele fosse muitas vezes até teimoso de querer entrar na cidade, não aceitar a doença dele, ele era apedrejado. Por quê? Porque era contagiosa naqueles dias. As pessoas, no sistema de defesa, faziam isso. Um gesto cruel, é claro, mas... Então, o leproso nos dias bíblicos, ele sofria muito fisicamente e socialmente. Nele era criada essa dor física, nele era criada uma dor emocional. Imagine você, a sua baixa autoestima. Não sou eu mais mesmo, um jovem, porque não tem idade para se contrair a lepra nos dias bíblicos, não tinha idade, podia ser crianças, jovens, adultos. Imagine você, cheio de vida, de vigor, de repente, a lepra.
a dor que isso causava na emoção de uma pessoa, na estima de uma pessoa, que acabava sendo uma dor existencial. Agora, constatado pelo sacerdote que você tinha lepra, você sabia que em pouco tempo você estaria morto, muito mais rápido do que o parente, do que o filho, do que o ente querido. E aqui essa dor existencial, porque de repente só você da sua casa contraiu a lepra, e agora você tinha que dizer: adeus meu bem, adeus filhos, e nunca mais vamos nos ver como família, porque não dava mais para abraçar, beijar. Ô irmãos, você poder ver quem você ama e: oi meu amor, tudo bem? E aí, quantas notícias? A 5, 10 metros, e não poder abraçar quem você ama, beijar quem você ama. Era por isso que era criada essa ruptura. Tchau, fui, e não vá atrás de mim, porque... E alguns que contraíam a doença, eles mesmos se enclausuravam, porque, irmãos, pense você contrariou a lepra. Você mesmo não queria ver o mal da sua família, porque ver um filho seu, uma filha, uma mãe, um pai que te ama, a primeira coisa é o quê? Eles querendo te abraçar. Essa nossa atitude é a atitude de um pai que vê um filho com uma doença, fala: que essa doença veio sobre mim. Era uma dor que estava além da dor emocional, criava dores relacionais profundas, rupturas profundas. Agora virava um ser alienado, mudava toda a vida dele, todo o projeto de vida, e você ia viver de favores, de migalhas e de esmolas. Ou seja, que quadro miserável era esse? Jesus então acaba de fazer o maior sermão dele, a maior mensagem dele, e um leproso vem até ele. Um leproso, possivelmente que não estava lá, possivelmente. E esse leproso tem uma atitude maravilhosa. Mesmo sendo um leproso, olha que interessante, nos dias do Velho Testamento, a lepra era um sinal de maldição, por isso que era tido como uma maldição. Que você não podia tocar no leproso. Se por acaso o leproso te tocasse, você tinha que fazer todo o ritual de purificação, que seria um ritual de purificação religiosa que também te prevenia de qualquer contaminação. Eu sei que é um pouco estranho, mas, irmãos, nós tomamos muitos banhos. Eu sei que faz parte da nossa cultura, eu não consigo me ver sem a quantidade de banhos que um brasileiro toma, país tropical como o nosso. Mas antigamente não era banho, não era uma coisa tão frequente, não tinha chuveiro elétrico. Então, um ato desse de purificação no templo, como a lei dizia, era também um ato higiênico, que te prevenia até disso, porque de repente chegava um leproso mal intencionado, você estava lá na feira e chegava alguém com fome, me dá de comer, pegou, ai meu Deus do céu, ele me pegou, ai meu Deus, e agora? Sacerdote, pastor, me ajuda, vamos lá, vamos fazer o processo de purificação. Fazia, orava, clamava a Deus. Por quê? Porque a lepra, ela vinha, podia ser um castigo de Deus, podia, sim. A gente vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 26, o rei Uzias, ele foi acometido de lepra como um fruto de um pecado, mas podia ser fruto da vida, algo do acaso, que nós não entendemos também. Porque imaginem a seguinte cena: um ente querido que contrariou lepra, o outro não quer que ele vá embora, ou ele também não quer ir embora da casa, ele acaba passando lepra para quem? Para toda a sua família. Então aqueles que não aceitaram essa doença e consentiram, meu ente querido está com lepra, o que temos que fazer? Eu sei que é traumático para a família, mas naqueles dias não tinha outra opção a não ser dizer: vamos clamar e pedir a cura. E por isso que era colocado diante do sacerdote, por isso que tinha ao leproso
um rito de purificação e meios de buscar a purificação. Por isso que aqui Jesus no versículo 4, olha que interessante, no versículo 4, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e trazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ué, Jesus cura um leproso, faz algo extraordinário, e diz para ele, fica quieto. Tem sentido, gente, com todo respeito? Claro que não. Mas não é que Jesus aqui, irmãos, notem bem, Jesus aqui está praticando falsa modéstia. Não, filho, não conta não, viu, filho, não conta não. Tipo assim, eu sei que ele vai contar mesmo, então não conta não, porque eu sei que ele vai abrir a boca. Não é isso, Jesus não precisava de falsa modéstia, porque o texto já é claro dizendo que esse leproso o adora, ou seja, esse leproso já estava dando glória a Jesus. Então Jesus já estava sendo adorado. É que Jesus, ele é um ser tão supremo, tão grandioso, que ele não precisava fazer divulgação dele próprio, ele sabia o que ele era. Ele já tinha sido adorado por esse rapaz, por esse homem. Ele não precisava ficar falando para todo mundo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tocando trombeta. Porque o que importava é ele ser adorado por aquele que tinha sido agraciado por um milagre dele. E ele tinha sido. Então Jesus já tinha sido adorado por ele. Mas Jesus aqui teve esse gesto, porque esse gesto demonstra que Jesus veio cumprir a lei. E que a lei de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Que a lei de Deus já foi dado, e aqui era mais ou menos o seguinte, olha, sempre Deus deixou a cura para todo aquele que era um leproso. E quando esse leproso era agraciado por esse milagre, ele fazia algumas ofertas e o sacerdote, o ministro de Deus, validava. Aqui Jesus estava também dando uma mensagem ao templo, porque muitos fariseus e saduceus, escribas, eram contra João Batista e principalmente contra Jesus. Porque Jesus estava atrapalhando a religião deles. E na hora que Jesus disse para esse leproso, vai lá e faz o que Moisés te diz, em primeiro lugar ia ter um alvoroço, porque estaria entrando um ex-leproso, fulano é leproso, porque não dava tempo aqui dele tomar banho, tomar um banho de loja, entendeu? Ele estava ainda com roupas e vestes de um leproso. Inclusive a lepra dá muito frio. E por isso que os leprosos colocavam muitas coisas. E também era um método de ser, como hoje nós colocamos nas nossas feridas, muitas vezes, ataduras. Então o leproso, ele era quase que uma pessoa, uma múmia ambulante. Aonde estava a lepra, ele colocava as ataduras. Então aqui Jesus o cura. Ele não tinha como trocar de roupa. Não estaria entrando, era um anúncio do quê? De que o Deus de Israel continuava curando como tinha deixado na lei. E que essa mesma lei, que demonstrava o poder de Deus e anunciava o Messias, estava ratificando, o Messias está por aí, está fazendo maravilhas. Amém, irmãos? Amém. Olha que coisa fantástica. Jesus não está fazendo falsa modéstia aqui. É que ele sabia quem ele era. Mas voltando, em alguns casos, a lepra, como foi no rei Uzias, era uma sentença de pecado. Ou seja, a pessoa ficava leprosa porque ela tinha cometido um pecado grotesco. Abra comigo em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. O rei Uzias, versículo de número 16 em diante, ele tem uma atitude inconsequente. Capítulo de número 26 inteiro, você vai ver que ele começa sendo um homem muito piedoso a Deus, um rei muito temente, mas em algum momento a vaidade entra no seu coração e o pecado penetra dentro dele e aí as coisas mudam. Olha só que interessante. 2 Crônicas 26. Todo o povo de Judá,
tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Olha só, irmãos, presta atenção, ele reinou 52 anos. Reino vigoroso, reino abençoado, longevo. Versículo 4, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só que fantástico. Profeta Zacarias, está aqui, ó, o livro não tem o profeta Zacarias? Era um homem que estava profetizando nos dias do rei Uzias. E aqui o texto diz que o rei Uzias estava fazendo a obra de Deus, estava edificando as coisas, realizando feitos. E nos dias do profeta Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, o rei Uzias buscou o Senhor e Deus o prosperou. No entanto, depois que os anos passam, as conquistas são estabelecidas, a fortificação dele vai se expandindo, ele se torna um rei extremamente forte, como homem de guerra, próspero, bélico. A vaidade entra no coração dele. E ele tem um ato de inconsequência. Qual foi o ato dele? Irmãos, presta bastante atenção nisso. Essa lepra veio sobre ele por causa de um pecado. Um pecado. O rei, ele era, desde o seu momento em que era ungido, ele era um ser ungido por Deus para um propósito. Qual? Reinar. Legislar. Conduzir quem? Uma nação. Que mais? Não precisava de mais, dá muito trabalho. Mas qual foi o ato de inconsequência dele? Versículo de número 16. Olha aqui, vamos ler um pouquinho antes, só para vocês verem o tamanho da grandeza do reino dele. Versículo 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Joiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinados para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Olha só, ele teve aqui desenvolvimento tecnológico na arte bélica, um exército. Nos dias bíblicos, o exército, a guarnição de um exército, remetia à prosperidade, remetia a que o seu reino era um reino forte, imbatível, logo temido, logo você tinha alianças. As outras pessoas e as outras nações muitas vezes davam tributos, porque ninguém queria se meter com esse reino, que senão virava escravo. Então, quer dizer, ele expandiu. Mas qual foi o ato de inconsequência? A prosperidade? Sim, não. Irmãos, Deus nos abençoa. Deus te deu dom. Deus te deu talento. Irmão, a prosperidade de Deus nunca é uma maldição. O dinheiro nunca é uma maldição. O dom ministerial que você tem nunca é uma maldição.
Deus, tudo que Ele nos deu como algo bom, perfeito e agradável. Amém, irmãos? E os desajustes estão aonde? Estão em nós, muitas vezes. É a ganância, ou a idolatria, ou o amor pelo dinheiro. Aí que entra o problema. O dom que Ele me deu, muitas vezes é maravilhoso, mas aí agora eu pego o dom que Ele me deu e uso para a minha glória. Aí que tem um problema. Ele me dá um dom e eu faço do dom um objeto para a minha vaidade. Aí que tem um problema. Então tudo que Deus nos dá, ou que vem de Deus, nunca vem como algo mal. Nós muitas vezes precisamos discernir o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Até esse momento, esse rei que tinha caminhado no caminho dos seus pais e tido uma vida abençoada, já estava com seus 68 anos, com 16 começa a reinar, 52 reinando e prosperando, ou seja, um senhor já próspero, experiente. Mas de repente, irmãos, é aquilo, muitas vezes, o que isso nos chama a atenção? Cuidado, amados, cuidado, porque muitas vezes Deus te deu algo, e a gente pega aquilo que Deus deu e distorce o sentido. E aí onde entra o grande perigo, e é onde entra as grandes ciladas do diabo para a nossa vida. Porque o que aconteceu agora aqui, foi uma cilada do diabo para a vida de Uzias. Versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Pastor, qual o problema? Ele é rei. Mas essa não era a função de um rei, essa era a função de um sacerdote. Ele talvez pensasse assim, mas eu que cuido do reino, logo o reino é meu. Eu que cuido dos sacerdotes, logo os sacerdotes são meus. Se eu mando matar, eu mato. Se eu mando ficar vivo, eles ficam. Não, queridos. O poder da vida e da morte está em Deus. Na realidade, essa é uma atitude arrogante, soberba, daqueles que têm poder e acham que têm poder. Porque na realidade, irmãos, guardem isso, Deus nos dá dons para que nós sirvamos as pessoas, a igreja do Deus vivo e as demais pessoas. E muitas vezes não é o fato de termos um suposto poder sobre algumas situações que nos dá direitos de cometermos atos inconsequentes. Vem cá, queimar incenso é uma coisa tão difícil, você precisa fazer um curso, uma faculdade para queimar incenso? Claro que não, coisa simples, queimar incenso. Naqueles dias havia um incenso que tinha misturas de perfume e havia um incensário no templo. Então o sacerdote entrava às manhãs e às noites e ali, juntamente com as orações, ele ia jogando aquele pó sobre o incensário e uma fumaça era espalhada, uma fumaça como um incenso em todo o templo, e ali ele ia fazendo as orações pelo povo, as orações de arrependimento, e isso era uma coisa que quem podia fazer, segundo a palavra de Deus, quem foi ungido para fazer, simplesmente isso. E se entrasse o Zé Mané, ou a Maria Bonita lá e, eu quero, não pode, porque Deus não separou. Era o sacerdote Zé Mané? Era, então ele pode. Isso no caso, no Velho Testamento, as mulheres não faziam essa função. Existia as sacerdotisas, mas não para isso. Principalmente entre o povo de Deus, as mulheres que tinham uma função sacerdotal, elas eram esposas, elas acabavam sendo profetisas, não sacerdotisas propriamente dito. Mas essa era uma função específica, uma unção específica. E aí ele quis fazer o que Deus não deu para ele fazer. Era algo muito difícil? Não, mas não era a função dele, porque essa função era dos ungidos de Deus para queimar ofertas, ou melhor, incensos. A arte de sacrificar animais, a arte de interceder pelo povo, era dos sacerdotes, e não de reis, e nem de profetas. O profeta não podia chegar lá e falar, eu sou profeta, Deus me disse, eu vou fazer. E daí? Irmãos,
as coisas de Deus são muito sérias, e no caso aqui o rei Uzias cometeu isso, e a Bíblia vai falar que os sacerdotes se levantam. Olha lá o versículo de número 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, ainda tinha a seu cargo a casa do rei, julgando todo o povo. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como ao último, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Que coisa trágica! Por quê? Porque o coração dele se ensoberbeceu. Então essa lepra, fruto de um pecado. Mas haviam lepras que não eram frutos de um pecado necessariamente. Pastor, por que Deus não curou aqui o rei Uzias? Possivelmente porque ele não se arrependeu da sua soberba. E ele morreu leproso. Alguém que teve um grande começo, uma grande vida e uma trágica morte. Mas ao mesmo tempo, irmãos, se ele se arrependesse do seu pecado, segundo a lei, haveria jeito para a cura da sua lepra. E agora eu quero ler um outro texto que está em 2 Crônicas, capítulo de número, ou melhor, 2 Reis, capítulo de número 5, que fala de uma outra experiência, de uma outra pessoa, um general sírio. Naamã era o nome dele, e ele era muito leproso, mas ele era um general, mas leproso. Ele não era judeu, ele era gentil. E aqui acontece algo maravilhoso, maravilhoso. Eu só vou relatar a história para os irmãos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conhecido porque o Senhor dera vitórias à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Tinha na casa desse homem uma menina. E essa menina falou para a esposa dele: olha, lá no meu país tem um profeta chamado Eliseu, e ele pode curar o seu marido. E aí então Naamã vai ao rei e pede carta para conhecer esse profeta. E aí há uma comitiva que vem então do rei da Síria, juntamente com Naamã, ao rei de Israel. E quando essa carta chega na mão do rei de Israel, o rei de Israel fala: está vendo aí a Síria querendo fazer conosco uma guerra. Porque como que eu vou curar? Não tem como curar. E aí então ele vai até a casa de Eliseu. Enquanto ele está indo à casa de Eliseu, notem bem, irmãos, o que Deus precisa para fazer um milagre na nossa vida? Deus precisa que tenhamos fé nele e fé nas promessas dele. Ele era um gentil, irmãos, mas leproso. Um homem conhecido com vários medalhões de vitórias, mas leproso. Mas o que fez ele sair da casa dele, do exército dele, do posto civil dele, para ir agora, o posto de comando, para ir agora em Israel, pedir para o rei de Israel a liberação para falar com o profeta? Fé, e agora a gente vai ver que o segundo ingrediente de Deus curar ele era fé e humildade, porque o rei Uzias teve fé, mas em algum momento da vida dele ele perdeu a humildade. Ele perdeu a humildade, tanto é que o texto foi ali, a gente leu que o texto foi contundente da vida de Uzias. Ele cometeu transgressões contra o Senhor porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. A Bíblia diz que exaltou o coração para a sua própria ruína, ou seja, soberba. Fé ele tinha, mas tinha também soberba. Guarda isso no seu coração, filho. Fé e soberba pode trazer sentença, porque Deus abate os soberbos, mas ele exalta os humildes. E aqui, Naamã, um gentil, inimigo do povo de Deus. Então aí ele vai até a casa
do profeta Eliseu. Mas Deus já tinha revelado para o profeta Eliseu que viria um homem e que não era nem para ele atender esse homem. E aí então, olha só que coisa linda, queridos. Ele manda o seu auxiliar, o seu auxiliar de profeta, que era Geazi. Geazi, dá o recado para ele na porta, para ele ir mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E aí o que acontece com ele? Ele fica furioso, porque em primeiro lugar, ele é um general. E agora eu vou na casa do profeta, e o profeta não me dá nem um café, nem me recebe. Quem está pensando que esse profeta? Me manda ainda um empregado dele vir me receber, e me manda aí num rio barrento. Porque o Rio Jordão, irmãos, é um rio serpentuoso, e ele é muito barrento. Sabe aqui nossos rios, quando chove muito, fica aquela... Nossa, o Rio Jordão ele é barrento. Poucos lugares não é um rio barrento, por causa dessa sinuosidade dele. E ele falou assim: ora, eu vou me banhar 7 vezes nesse lugar, lá onde eu moro não teriam rios melhores? Aí a comitiva dele diz para ele, em outras palavras: olha como é importante você estar rodeado de homens sábios ao seu lado. Custa, a gente já veio até aqui, você está com lepra, você vai morrer. Custa seguir esse homem de Deus, é homem de Deus. As histórias atestam que ele é homem de Deus. Ele é a boca de Deus. Sobre ele tem uma autoridade, cumpre. E aí ele vai então lá e mergulha, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. E na 7ª vez, quando ele sai, a pele dele sai como de um bebê, curado da lepra. Ou seja, fé e humildade. O outro, fé e soberba, lepra. O outro, fé e humildade, cura da lepra. Ou seja, Uzias poderia, porque irmãos, Deus não mudou, Deus é o mesmo. O título da minha mensagem é: há uma segunda chance. Deus não mudou. Porque muitas vezes o milagre atinge a vida de um e não atinge a vida de outro? É porque muitas vezes nós não damos o devido valor que precisamos dar à palavra de Deus. Porque se nós dermos o mesmo valor, com o mesmo sentimento, com a mesma fé, com a mesma devoção, com as mesmas posturas, o milagre de Deus vai nos atingir em nome de Jesus. Porque Ele não mudou. Esse homem que lemos em Mateus 8, que não sabemos o nome dele, não participou do sermão da montanha, mas ele participou do milagre daquele que descia da montanha. Eu quero te dizer, irmão, você pode não ter participado de muitos momentos, e nem ter nascido entre o povo bíblico, e nem ter visto Jesus como foram os apóstolos, mas eu quero te dizer que nós mesmo não podemos talvez ter tido grandes experiências como aqueles homens do passado tiveram, mas o nosso Deus continua presente na nossa vida. Ele é real, os feitos dele são para nós hoje também. Basta nós termos a fé, a humildade, a postura correta e a insistência de, mesmo diante de tudo, fazer aquele gesto daquele homem lá que, sobretudo, reconhece que Jesus é o Senhor, ou seja, é o eu sou o Todo-Poderoso, e o adora. Foi isso que ele fez, ele se ajoelhou e ele adorou, ou seja, ele sabia que a vida dele já estava sob júdice de uma tragédia. Ele sabia que a vida dele já tinha um ponto final pela lepra, mas mesmo assim ele adorou. Agora aqui Naamã faz a mesma coisa, ele obedece, ele adora. Em outras palavras, irmão, todo ato de obediência nosso é um ato de adoração, e todo ato de desobediência nosso é um ato de rebeldia. Por isso que na obediência e na adoração o milagre vem, aleluia. E quando nós nos rebelamos, não vem um milagre, vem a punição. E esse homem aqui, a gente vai ver que ele foi curado, ele foi lavado, e agora ele volta então para o homem de Deus, e agora o homem de Deus o recebe, porque agora você está pronto de falar comigo, né? Porque na realidade era um gesto de humilhá-lo. Irmãos, notem bem, muitas vezes Deus, para Ele realizar uma cura em nós,
a primeira coisa que Ele tem que fazer é nos fazer nos humilharmos. Muitas vezes a gente não recebe a vitória porque a gente não se humilha. E esse é um ato que a gente tem que fazer com Deus e com aqueles pelos quais ferimos. Guarda isso no seu coração, irmãos. Não estou dizendo aqui que você vai virar capacho, mas o ato de se humilhar é um ato de reconhecer que erramos e pedir perdão, simples assim. Me perdoe, eu errei. Isso é um gesto lindo, irmãos, que só pode ser feito por um homem e uma mulher de Deus, que tem humildade. Se eu, o homem, e eu, a mulher, que você fez algo, não te perdoa, é outra história. Mas é um ato pelo qual você reconhece que errou também. Naamã reconheceu que errou. Deus estava provando Naamã pelo profeta Eliseu e pelo Jordão, nas 7 vezes, a um ato de se humilhar. O leproso de Mateus 8, ele já se humilhou. O rei Uzias se ensoberbeceu. E agora, o auxiliar de Eliseu, Geazi, coitado de Geazi. Porque aqui, irmãos, olha só que interessante. Esse homem, Naamã, ele traz muito dinheiro, traz muitas riquezas, pendentes, roupas, para presentear o profeta. E o profeta diz, não. O profeta diz, não. Eu não troco cura por presente. Eu simplesmente abençoo. Eu abençoo. Todo profeta tem esse ato. Todo profeta não capitaliza sobre aqueles pelos quais servem. O profeta, como sacerdote, viviam à disposição daqueles que o serviam. Ou seja, Deus tinha criado, quando você vê lá em Malaquias, trazei para que haja mantimento, o profeta comia daquilo, mas ele não explorava. Os filhos de Eli, por exemplo, eles estavam capitalizando, porque quando alguém fazia o seu sacrifício, o sacerdote enfiava um garfo naquela panela e tirava. O que tirasse era dele. E de repente tirava uma costela dura. Ai, meu Deus. Bem, hoje é costela dura no almoço e na janta. Porque é o que eu tirei. Não foi picanha. Não foi a melhor parte do gado. Era assim, era o que Deus tinha dito. E os filhos de Eli, por exemplo, eles eram cruéis, eles eram devassos, imorais. Praticavam sexos de formas que não podiam. Na casa de Deus, fora, davam mau testemunho, e na hora da questão da comida, ia lá e falava, eu quero esse pedaço, porque é picanha, eu quero picanha, meu pedaço é picanha, porque eu, afinal de contas, escuto de vocês. Opa! Todo homem de Deus não capitaliza, ele serve porque ama, e não porque faz troca ou barganha. Guarda isso no seu coração. Mas Geazi aqui, um discípulo do profeta, já tinha visto Elias, estava vendo Eliseu, e de repente Geazi, puxa vida, se a vida de profeta já é dura, irmãos, imagina de auxiliar de profeta, é mais dura ainda, né? E aí aqui Geazi viu Eliseu dizer, não, eu não quero nada. E aí a comitiva foi embora com os presentes, e Geazi conta uma história. Ele vai agora atrás de Naamã, está lá no texto, depois vocês leiam em casa, 2 Reis 5 todinho. E fala, olha, na realidade Eliseu, né, vai querer sim os presentinhos, tal, porque ele pensou bem, sabe que negócio? Ele te disse, estava empolgado, estava ali cheio de gesto de humildade, mas estou aqui eu. Ele quer sim, na realidade Geazi estava indo para pegar as coisas para ele, como um ato de rebeldia e mais uma vez de pecado. E o que acontece? Quando ele chega em casa, escondido do profeta, Deus também já tinha revelado para Eliseu, o ato de rebeldia de Geazi, e disse severamente para ele, olha, Naamã, a lepra que estava sobre Naamã se apegará a ti, versículo de número 27, olha lá. Versículo 26, olha só como é forte a vida de um homem de Deus, irmão. Porém ele disse, não vamos ler a partir do versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, perguntou a Eliseu, de onde vem, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma, ainda mentiu, mais uma vez. Foi lá, pegou os presentes, guardou, pensou, opa, beleza, nesse negócio aqui, até que enfim acabou a dureza de servo de profeta. E aí veio a sentença. Porém ele lhe disse, versículo 26, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te?
Era isso a ocasião para tomares prata e tomares vestes, olivas e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Ai, Jesus! Por quê? Ele deixou um legado difícil como discípulo de um profeta e se tornou alguém capitalista, que foi capitalizar no dom de Deus. Mais um aqui. Irmãos, a gente falou de Uzias, o rei. Agora a gente está falando de Geazi, auxiliar de um profeta. Deus não compactua com o pecado, e a lepra muitas vezes podia vir como uma sequência gerada pelo fruto do pecado. Nessa noite eu queria dizer para os irmãos sobre isso, para que a gente possa orar aqui. Eu não sei qual é o fruto do pecado, e aqui quero aplicar, porque o que tem a ver tudo isso, pastor, com a nossa vida? O que tem a ver? Não tem ninguém aqui com lepra, mas muitas vezes a gente tem frutos de algum pecado, pecados que nos marcam, pecados que nos ferem, pecados que colocam-nos longe de outras pessoas, que nos fazem viver longe de outras pessoas, ou quem sabe, pecados que nos deixam como seres estigmatizados, onde outros não querem viver do nosso lado, por causa de pecados que cometemos. E alguns dizem assim: não fique do lado daquela pessoa, porque senão ela vai te fazer pecar também. Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o pecado que talvez você possa ter cometido. Sofrimentos talvez gerados por erros praticados. Quem sabe a sua lepra ela é emocional. Quem sabe a lepra é espiritual. Quem sabe é uma fraqueza que te acomete. Mas, irmãos, eu gostaria de nessa noite de fazer essas perguntas para que quais são as áreas da sua vida pelas quais você se vê como um leproso, que te geram dores, quem sabe físicas, quem sabe sociais, quem sabe emocionais ou existenciais, dores, quem sabe relacionais. Eu não sei se foi a vida que foi talvez cruel com você, ou se foram escolhas suas erradas, mas seja aquilo que te cause dor, alguma coisa que tem sobre você uma marca, que te gera dor, que te gera ferida, eu quero te dizer que nessa noite, Jesus, aquele que curou Naamã, que curou o leproso em Mateus 8, Ele pode te curar também. Ele pode te curar. Porque a Bíblia fala lá em João 9 que havia um cego de nascença. Um cego de nascença. E eu não sei, talvez se a sua dor é algo que te arrasta quase como um karma. Não existe karma. Mas talvez é um sofrimento que você já introjetou de você, que você não tem nem respostas. Eu quero te dizer que qualquer dor que possa ter sobre você, coloque-se diante de Jesus, de joelho, e o adore, dizendo: Jesus, eu não sei porque eu tenho essa lepra, ou essa dor, ou isso que está sobre mim, mas eu gostaria de te fazer essas perguntas para que o Espírito Santo de Deus trazesse a memória do irmão, da irmã, essa reflexão, porque muitas vezes, irmão, a gente não aceita algumas áreas da nossa vida. E se eu já não aceito aquelas áreas da nossa vida e eu pratico a fuga, dizendo: não, eu não sou assim. Eu não sou assim, o que você está me falando é mentira. Eu não sou assim. Vou dar um exemplo bem simples. Um vício, talvez, de mentir. Mentir para si. A mentira muitas vezes pode se tornar uma patologia, gente. Uma patologia. Você mente o tempo todo, mente para si, ou seja, há um mundo que te espelha dizendo: você não é assado. E você diz: não, eu não sou assim. Todo mundo está falando, é conspiração, é teoria da conspiração. Estão se levantando contra mim. Mas para que a gente seja curado desse mal, a gente tem que aceitar de todo o coração. A gente tem que dizer: eu estou ferido, eu estou destruído. Isso tem me gerado dores. Eu não quero mais viver assim. E no momento em que você aceita essa sua dor, que você admite essa sua dor, essa sua fraqueza, seja ela qual for. Irmãos, tem pessoas, eu estava numa palestra com um pastor que é psicólogo e é terapeuta, e ele estava nos ensinando que tem pessoas que saem de vidas
Por exemplo, um exemplo que ele citou isso daqui. Eu peço sabedoria para que você não faça confusão. Mas ele citou, por exemplo, no gabinete dele, que ele atendia pessoas já agora casadas, que tinham uma vida digna já há muitos anos, mas no passado eles foram pessoas que na questão da sexualidade cometeram pecados dos mais horrorosos. E hoje já casado, pai de família, avô, ele tinha dentro deles tentações cruéis daquela vida pregressa da juventude. E ali, o pastor, que é pastor de uma grande igreja e psicólogo, estava dizendo assim: e aí, como que a gente lida com isso? Como a gente faz com isso? Muitas vezes a gente não faz. Nós, como terapeutas, e eu acredito como homem de Deus, vou dar caminhos para aquele irmão lutar contra essa tentação até a morte dele. Porque aquele pecado unia a vida dele e o passado dele, e nós não temos amnésia do nosso passado. E como era um pecado que gerava prazer, então ele tinha a lembrança daqueles prazeres. Só que agora ele, consciente do seu erro, não quer mais cometer aquele ato de pecado. Mas ele tem a tentação. Então ele ia diante do terapeuta e quando estava em crise, falava e orava, chorava. E ali o terapeuta também como pastor orava com ele. Ou seja, fortalecendo. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso e contando essa história? Que parece assim, pastor, e o milagre? O milagre está acontecendo ali. Entre um homem de Deus aconselhando uma alma, ambos lutando para vencer o pecado. Isso é um milagre, amém, irmãos? Amém. Se ele se mantém vivo, não cometendo atrocidades, porque talvez esse irmão só conseguiu sobreviver uma vida cristã digna, uma vida de um pai digno, porque ele tinha um ombro, ele tinha um profeta, Zacarias, como teve Uzias um dia, como teve Naamã, teve aqui Eliseu. Por quê? Porque nesse momento ele se abria, se rasgava. Porque muitas vezes enclausurado da nossa dor, na nossa doença, a gente fala, não, eu não tenho, eu não vou pedir ajuda, eu não quero saber. E quando vai ver, vai e comete os erros. É o casamento que acaba, é o mau exemplo, e a pessoa entra em crise. Por isso que muitas pessoas dão cabo da sua vida. Por quê? Porque elas não vão além. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai nos dar o escape. Deus sempre vai nos dar, em nome de Jesus, o livramento. E nessa noite, eu não sei qual é a área da tua vida que tem se emplacado sobre você como uma lepra, mas Jesus está aqui. E Ele pode, com um gesto seu de humildade, quando você se ajoelha, o adora, ou seja, você o reconhece que Ele tudo pode, e reconhece a sua fragilidade. Olha só o leproso, vamos voltar lá para Mateus 8, ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz a palavra que deve ser a grande palavra dos nossos corações. Ele diz assim: Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que esse leproso estava dizendo aqui? Jesus, eu aceito a tua soberania. Eu não sei o motivo pelo qual ele se tornou um leproso. Se foi fruto do acaso, da vida, se foi a maldade, quem sabe, de alguém que o agarrou ali e contagiou. Tem pessoas maldosas. Hoje tem pessoas que passam AIDS uma para outra porque naquele dia não podia ter. Ou se foi um ato de desobediência, e de repente ele viu lá uma mulher que tinha lepra, falou, eu não vou pegar porque ninguém pegou dos meus amigos, ela é prostituta, eu também não vou pegar, e de repente ele pegou, e agora? E agora a culpa dobrada. Então a gente não sabe o motivo, mas sabe o quê? Que ele aqui estava diante de Jesus, adorando a Jesus, se prostrando diante de Jesus, e consentindo que Jesus podia tudo, aleluia. Quero te dizer hoje, irmão, Jesus pode tudo na tua vida, pode tudo, mas deixa Ele trabalhar, não seja ansioso até nisso, porque Ele tem um tempo certo para cada coisa. Esse leproso aqui, possivelmente, irmão, olha, presta bastante atenção, possivelmente ele poderia ter recebido de Jesus ou não, e ele estaria sendo um leproso feliz. Sim, como feliz? Porque ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor pode, ou seja, isso não depende de mim, estou tendo fé, estou tendo devoção, o Senhor pode, se o Senhor quiser, amém, se não quiser, o Senhor é soberano, eu sou teu, a minha alma já descansa em ti. Pastor, podemos
morrer numa enfermidade e ser feliz? Claro! O próprio profeta Eliseu foi acometido de uma doença e morreu. Por quê? Porque doenças fazem parte da vida, algumas são fruto de pecado. Se você foi acometido de uma doença por causa da vida, o Espírito Santo te consolará, te ampará, e no leito da enfermidade você terá cultos de louvores a Deus, porque o Senhor será contigo. Ali cumpriu-se um propósito de Deus. Agora, se a tua doença não é para a morte, vai se manifestar a glória de Deus. Porque o cego de nascença, quando perguntaram, mas e essa enfermidade, Jesus? Quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus disse o que lá em João 8? Não foi ele que pecou, nem os pais dele, mas essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. A maioria, eu afirmo, a maioria das nossas doenças é para que se manifeste a glória de Deus. Querido, a lepra que talvez esteja na sua alma, no seu passado, dentro de você, Deus quer te curar em nome de Jesus, para que se manifeste a glória de Deus. Nessa noite, façamos como esse homem fez, ou quem sabe como Naamã, se humilhemos diante do Senhor, apresentemos ao Senhor as nossas queixas, apresentemos a nossa dor, e reconheçamos que Ele tudo pode. Esperamos do Senhor, que Ele estenda a mão dEle, estenda. Porque tem áreas da nossa vida, irmão, que a gente não compreende bem. Eu também. Tem áreas da minha vida que eu não compreendo bem. Para mim são áreas como áreas leprosas, que eu apresento de Jesus em choro. Muitas vezes falo, Senhor, eu não entendo isso daqui. Eu não compreendo. Mas a minha função aqui é simplesmente me ajoelhar, te adorar e reconhecer o Senhor é soberano. Tu tens um propósito. Senhor, Tu tudo podes. Purifica-me, Senhor. Purifica-me. Se tu quiseres. E eu fico esperando as intervenções do Altíssimo. Ele dizendo, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Que essa seja a voz de Jesus para todos nós nessa noite. Em nome de Jesus.